O primeiro dia de provas do Enem 2024 foi realizado neste domingo e eu vou mostrar agora para você 10 questões do caderno de provas que mostram que essa foi a edição de maior doutrinação ideológica desde que esse exame foi criado. A militância política, além de ter acontecido em favor de pautas defendidas pela esquerda, foi também exercida em favor de pautas defendidas especificamente por Lula. Acompanhe aqui comigo. As questões foram extraídas do caderno verde, mas são todas iguais aos demais, que só trazem as mesmas questões em ordem diferente. Na primeira metade da prova, que era a parte de linguagens, códigos e suas tecnologias, já encontramos uma velha narrativa da esquerda na questão de número 14, as fake news na internet. Nesse caso aqui, a narrativa foi contextualizada junto à popularidade dos memes para criticar, de acordo com o gabarito extraoficial, a divulgação de informação manipulada em postagens virtuais. Um pouco mais adiante, na questão de número 20, a crítica é direcionada àquilo que a prova chama de masculinização das modalidades de luta, dizendo ainda que, por conta disso, o ensino de lutas nas aulas de educação física nas escolas é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade. Na questão 36 é apresentado um texto que se baseia em um teste feito por uma pessoa para afirmar que há comprovação de que nas redes sociais há um viés racial por trás do alcance dos conteúdos. Só que é na parte 2 da prova em que a militância política e a doutrinação ideológica ficam mais escancaradas, pois as questões são de ciências humanas e suas tecnologias. Logo na primeira questão, a de número 46, a prova apresenta um texto escrito há cerca de 100 anos para falar sobre democracia, afirmando que a soberania popular é o que sustenta o exercício do poder. Ok, na teoria, muito bonito. Agora, na prática, os auto-intitulados defensores da democracia estão respeitando a soberania popular? Ainda nessa página, a questão 48 trata de uma pauta que vem sendo constantemente defendida por Lula especificamente, ao criticar em seus discursos o poder de veto que alguns países têm dentro do Conselho de Segurança da ONU. Na prova do Enem, ou o aluno concordava com Lula, ou errava a questão, pois a resposta certa, segundo o gabarito extraoficial, afirmava que este poder de veto representa uma assimetria política. E ainda na mesma página, a questão 49 pede ao aluno qual é a contradição interna do capitalismo apresentada no texto, que, de acordo com o gabarito, é a alienação decorrente da organização do trabalho. Pois é, a prova critica o capitalismo, mas entre as 90 questões não há nenhuma sobre as contradições do socialismo ou do comunismo. Na página seguinte, a questão 53, segundo o gabarito extraoficial, apresenta um texto que leva à conclusão de que a cartografia é um instrumento usado essencialmente para a sustentação de hegemonias territoriais. Isso pode ser tanto uma crítica à hegemonia de determinados países sobre os outros, quanto uma crítica à propriedade privada, que é uma pauta comunista. Um pouco adiante, na questão 65, a democracia é mais uma vez o assunto principal, só que agora voltada à discussão sobre a importância dos espaços públicos para a construção dela. Na página seguinte, na questão 68, o movimento norte-americano Black Lives Matter é exaltado, dando ao aluno como única opção de resposta correta o reconhecimento de que é reivindicação do movimento integrar a diversidade do grupo identitário. Só que a prova não menciona que lideranças do movimento incentivaram a prática de invasões e saques em massa, como fez Ariel Matkins. A prova não menciona que lideranças do movimento incitaram o uso da violência, como fez Hawk Newsom em uma entrevista à Fox Nation, resultando em uma enorme quantidade de protestos que terminaram em vandalismo, incêndios e mortes. A prova também não menciona que a Black Lives Matter Global Network Foundation, uma organização sem fins lucrativos, fundada por marxistas apoiadoras de ditaduras como a de Cuba e Venezuela, se aproveitou da repercussão do caso de George Floyd para doutrinar grandes massas com suas pautas controversas. A prova não menciona que essa organização, sem fins lucrativos, recebeu em 7 meses cerca de 90 milhões de dólares e que usou esse dinheiro para comprar mansões nos Estados Unidos, Canadá e nas Bahamas, e ainda para fechar contratos milionários de prestação de serviços como consultoria com empresas de dirigentes da instituição ou de seus parentes. Por fim, a redação do Enem de 2024 trouxe como tema Desafios para a valorização da herança africana no Brasil, para que o aluno apresentasse propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. Ironicamente, consta na proposta da redação que o aluno deveria selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Mas professores especialistas já alertavam antes mesmo da realização da prova que os alunos, para tirarem boas notas, não
poderiam adotar um posicionamento divergente do que foi adotado pelo INEP, ou seja, o seu ponto de vista só serve se for o mesmo ponto de vista dos responsáveis pela prova. Bom, em resumo, como nunca antes na história, esse caderno de provas do primeiro dia do Enem 2024 foi absolutamente parcial e defendeu abertamente e exclusivamente pautas da esquerda ou pautas do próprio presidente Lula. Mais uma vez, essa prova foi utilizada para exaltar movimentos ou entidades fraudulentas que sequestram pautas legítimas para tirar proveito daqueles a quem conseguem doutrinar. Mais uma vez, o Enem foi retrato da militância presente em grande parte da educação brasileira.